Não pode, não pode. A gente tem que estar trabalhando com 4, 5, 6 frentes ao mesmo tempo. Não existe uma única frente que a gente deve seguir e mantê-la em termos de acessibilidade. Se a gente quiser ser acessível, a gente tem que considerar o que a gente tem de acesso, por onde vai ser o acesso, como vai ser bom para o usuário. Desculpa repetir isso 500 vezes para vocês, mas a única coisa que interessa é o usuário. O que vai ser relevante para ele, o que vai ser mais fácil para ele. Como isso vai acontecer, o que eu quero ter de entrada. Se eu tiver uma rede social, por exemplo, que eu quero dificultar a entrada, porque faz parte do perfil dela ser exclusiva, ok, eu não vou usar nenhuma informação de outra rede. Posso, num caso desse. Agora, se eu pretendo que ela seja colaborativa, esqueçam. Tem que trabalhar com 5, 6, 7, 10 possibilidades diferentes. Porque a gente fala muito em Facebook e Twitter na nossa realidade. Agora, se vocês quiserem expandir, não é isso que eu preciso para lidar com o pessoal na China ou na Ásia. E aí, qual que é a minha realidade? O que eu pretendo como ambiente de colaboração? E tenho que estar aberto para isso. Se não estiver aberto para isso, esqueçam. Vocês não vão cumprir a função de ser uma rede social. Consegui te responder? Okay. Mais alguma pergunta, gente? Lá atrás. Oi. Aqui, ok. Aqui, lá, aí depois, tá bom? Oi. Oi. A minha pergunta... Teu nome? É Roberto. Obrigado, Roberto. A minha pergunta é um pouco em relação a ferramental e conteúdo. Hoje a gente vê muita rede social aí pregando que é grátis, enfim, e captando usuários. E, assim, na internet, geralmente quando o produto é grátis, você é o produto, né? E então, eu ouvi falar sobre Ning, sobre SoundCloud, etc. E muitas vezes não se preocupa quando aparece o agreement, né? Dá um ok, next, next. E muitas vezes você está cedendo todo o conteúdo, toda a sua produção para o Ning, para o Orkut, para essas redes que na verdade são frameworks, né? Até que ponto vale a pena você aderir a um Ning, a um SoundCloud, e até que ponto vale a pena você fazer uma instalação sua? Onde você tem o controle sobre o conteúdo, você tem o controle sobre os seus dados, sobre a sua base de dados, você backupeia, e se amanhã você quiser sair dela, ou se ela resolver parar de brincar num belo dia, os dados são seus, e não simplesmente ficam perdidos. Qual que é essa relação? E só para complementar, também, obviamente, não é interessante você reinventar uma roda e aproveitar o que já existe na internet. Então, mais uma pergunta, até que ponto vale a pena você ter um núcleo seu e ter serviços satélites, onde você também se comunica e utiliza eles para divulgar o seu serviço? Vamos lá. Vou começar pela última. Sempre o core tem que ser teu. Sempre aquilo que é a atividade principal, que é a atividade fim, tem que ser teu desenvolvimento. Se você não tiver uma rede social que pretenda ser vertical, com a sua future, sua principal atividade, com seu domínio, você não tem ela. Aí você está usando o serviço de outros. E, literalmente, não existe compromisso ou não existe os valores, controle sobre os valores que estão sendo entregues para esse usuário. Na primeira, volta ao que eu estava falando do compromisso antes. A gente tem que ter a literal noção de que compromisso a gente tem com esse usuário e como isso está acontecendo. E isso é que vai nos dar a valoração do que eu tenho que frear, do que eu posso utilizar e do quanto eu posso reutilizar o que está sendo utilizado. Bom, o que a gente pode recomendar em relação a isso? O que a gente pode recomendar em relação a isso é ser muito criterioso. Se não fores criterioso, não vai entregar isso. E quando eu passei ponto a ponto desses quadros de valores, eu repassei para que, literalmente, vocês absorvessem esse como os pontos que a gente tem que mapear quando quiser fazer um serviço de rede social vertical. Se a gente, e aí é o cuidado, tá? A gente é o produto, quanto usuário.
a gente tem que entender, e aí volta também naquilo que eu estava falando, de confiança para esse cliente, para esse usuário dessa rede. Tem que ser claro aonde a rede está conseguindo se sustentar. Porque a ideia de que é tudo grátis não existe, gente. Almoço grátis não existe. Sempre que alguém oferece algo, é porque existe algum ganho a acontecer. Afinal, as pessoas precisam comprar coisas, as pessoas precisam viver. A gente não trabalha de caridade, ninguém trabalha de caridade. Caridade a gente faz em serviço social, em organizações não governamentais, não nessas empresas. Então tem que ser muito claro essa relação com o usuário. É isso que tem que ser claro. Sim, nós vamos ganhar aqui, aqui e aqui. Mas estou ganhando numa coisa que eu estou te entregando muito mais do que se você não tivesse a gente para usar. É um exemplo. Por exemplo, é o valor que nós, na Cactus, usamos. Não sei se eu consegui te responder tudo, Roberto. Por favor. Oi. Tá terminando meu tempo, gente. Meu nome é Cláudio. Né? Eu acredito que as pessoas vão começar a migrar, tá, para a rede vertical, tá? Que isso acredito que é uma grande tendência. E você falou em confiança. Eu queria saber se um domínio .com gera mais confiança do que um .com.br, tá? E se existe alguma rede vertical aqui no Brasil de sucesso. Amigo, como é que é o teu nome? Desculpa. Cláudio. Cláudio. Primeiro, sucesso é uma coisa relativa para a gente falar. Eu acho que tem muitas, mas a minha percepção de sucesso pode não ser exatamente a tua. O que é sucesso para mim? É tu ter um grupo de usuários satisfeitos. Se tu tem um grupo de usuários satisfeitos, que tu está entregando algo de verdade para eles, tu tem uma coisa de sucesso. Ok? E a gente tem muitas. Agora, uma coisa que é própria da rede. A gente não tem uma dimensão, uma separação se é .com, se é .br. Desculpa para todos os meus amigos bairristas, eu sou muito bairrista também, mas bairrismo não é uma coisa exatamente usual na internet. A gente tem que estar com a mente aberta na internet. E se um domínio é .com ou .br, não gera fator de segurança maior ou menor. Eu discordo de qualquer opinião que der sentido a isso. Isso só vai dar sentido para quem, por exemplo, não conhece como funciona a internet. Então, não sei se eu consegui te responder. A gente tem, sim, muitas redes de sucesso. Eu não diria se são .com ou .com.br, que não acredito nessa divisão. Porque a gente tem serviços que são .com.br e que são serviços internacionais. E a gente tem serviços que são .com e que é a galera daqui que está fazendo. Não é essa a divisão. A divisão é o que a gente está entregando. Está acontecendo, é forte. Dei exemplos aqui para vocês, citei algumas redes, tem mais 100 redes verticais, no mínimo, que se a gente pesquisar aqui, o pessoal está utilizando. E isso é um movimento sem volta. Da mesma forma que tudo que está acontecendo no mundo digital é um movimento sem volta, que a geolocalização é um movimento sem volta, que os dados em mobile é um movimento sem volta. São movimentos sem volta. São coisas que estão fazendo parte da nossa vida e que não vão desaparecer. Vão se transformar em coisas mais profundas, isso com certeza. Qual era a última? Tinha mais uma pergunta. Acabou? Ok, acabou meu tempo. Gente, obrigado. Obrigado pelo tempo de vocês. Até a próxima. Gente, pessoal,